Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de cartório aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Eu sou a coordenadora do curso, sou também tabeliã de protesto, que é a matéria que eu vou tratar aqui com vocês. O curso, gente, ele está focado para quem está se preparando para os concursos de outorga de delegações de notas e de registros, que a gente vai ver que vai abrir bastante esse semestre, ano que vem, então é bom que vocês já estejam preparados, mas também o curso ele serve para quem queira um aprimoramento profissional ou um mero aprofundamento acadêmico. Muita gente torce o nariz para o protesto. Realmente, talvez porque é uma matéria que não seja dada na graduação, é uma matéria que não há muitos livros que tratam sobre o tema, e em razão, talvez por isso, muita gente acha que a matéria é muito complexa, tá? Mas a gente vai ver que não é simples, talvez seja um pouquinho mais difícil na teoria do que na prática. Na prática é muito gostoso, é muito tranquilo, vocês vão ver que não tem erro. Aqui a gente vai esquecer o registro de imóveis, o registro civil das pessoas naturais, o registro do RTD, que é o título de documentos, quaisquer outra serventia. Porque, gente, o tabelionato de protesto, ele tem um regramento próprio, ele tem normas próprias, regimentos próprios. Mas é lógico que nós vamos, que se aplica ao protesto a teoria geral dos registros públicos, lá que é a matéria que o doutor Rafael está dando maravilhosamente bem para vocês. Tá? Mas aqui a gente vai se ater à Lei 9492, que é a lei que rege o protesto, e também alguns dispositivos esparsos na legislação que fazem alusão ao protesto também. Nós vamos trabalhar com 6 encontros. É uma carga relativamente extensa, mas é muito útil para que a gente consiga abordar vários temas que talvez vocês nunca tenham visto. Então, nós vamos, por exemplo, nós vamos conseguir estudar aqui o protesto dos títulos em espécie. A gente vai ver protesto de contrato de locação, contrato de letra de câmbio, nota promissória. A gente vai ver cada um na sua espécie. Eu espero que seja muito proveitoso para quem esteja começando agora, para quem está começando a estudar, se preparar para o concurso, mas eu espero também que seja proveitoso para aqueles que já estão em fases mais avançadas. A gente tem muitos alunos que estão na fase oral aqui, que já passaram a primeira fase, temos muitos alunos que já são titulares de serventias e que estão visando o concurso da remoção também. Então, em razão disso, a gente vai trazer várias questões de diferentes tipos. Vamos trazer questões da primeira fase, vamos abordar alguns pontos para que dê fundamento à fase dissertativa, que pode ser pode pedir lá uma dissertação ou questões. Então, assim, a gente vai abordar alguns temas aqui para que dê fundamento na sua fase dissertativa. E também vamos discutir algumas questões de prova oral. Eu já aproveito de início, eu vou apresentar um dos meus livros aqui, que é o que eu vou usá-lo como base para vocês. Por quê, gente? Porque ele está completo, ele tem letra de lei, a gente vai dissecar a letra de lei por meio dos comentários, que isso cai muito em primeira fase, segunda fase, fase oral. Nós vamos ver jurisprudências relativas a cada artigo, nós vamos ver questões relativas a cada artigo estudado. Nós tivemos uma proliferação de normativas da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e também das Corregedorias Gerais dos Estados. Mas aqui não tem como a gente estudar de todos os estados. Então, a gente vai se ater à lei federal e, como eu falei ali atrás, nós vamos estudar a legislação esparsa no que se refere aos dispositivos que fazem alusão ao protesto. Então, gente, mas eu preciso enfatizar para vocês que você, candidato, que vai prestar a prova em algum estado,
vocês têm que saber a normativa daquele estado. Por exemplo, se você for prestar a prova no estado de Minas, você tem que saber o provimento 260 de 2013. Se você for prestar a prova do Rio Grande do Sul, que vai ser agora, salvo engano, dia 27 de setembro, você tem que saber a consolidação normativa registral e notarial da Corregedoria Geral do Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, vocês têm que saber as normas do Serviço Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Inclusive, ontem foi nomeada a banca do 10º concurso. Fiquem de olho que o edital já está para abrir, tá? Principalmente em São Paulo, gente, foquem muito nas normativas estaduais, porque quase a metade da prova, eles pedem as questões referentes a registros públicos. E dentro de registros públicos, a maioria das questões são de normas estaduais do Estado de São Paulo. Tá? Então, foquem nisso. Já, capaz que a prova pode ser no começo do ano que vem ou no final desse ano, mas o edital está para abrir. Tudo que eu falei aqui das normativas servem também para a lei de emolumentos. Porque, gente, cada estado tem uma lei de emolumentos. Em razão de quê? Por causa do artigo 236, parágrafo 2º da Constituição, que fala lá que a lei federal ela estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e registrais. Essa lei federal já existe, é a Lei 10.169 de 2000, e logo no primeiro artigo da lei, ela diz que os estados e o Distrito Federal fixarão os valores relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e registrais. Então, por que precisa saber disso? Porque tem estado que dá isenção em algum ato, tem estado que não dá essa isenção, tem que saber. Mesma coisa para estudar lei do ITCMD. ITCMD é um imposto estadual e tem regramento próprio, tá? Então, não esqueçam disso, é primordial para a sua aprovação aí. Último recadinho que eu quero dar para vocês, antes da gente começar a matéria, é que vocês poderão se comunicar comigo através aqui do canal do CERS, por mensagem ou perguntas, e também pelo meu e-mail. O Ivan vai falar aí para vocês. Vocês desculpem a letra, está parecendo letra de pré, mas é o único jeito que eu consegui escrever. Tá? Então, meu e-mail profissional é martaeldebs@editorajuspodium.com.br. Atentem para como escreve Juspodium, para não me mandar o e-mail e voltar. E também, então, no que se refere às dúvidas sobre a aula aqui do SES, vocês podem me encontrar nesses endereços. Eu também tenho uma página no Facebook, e aí é só vocês digitarem Marta Eldebs, ou então pelo esse endereço que o Ivan está colocando para a gente, www.facebook.com/notarial e registral. Lá na minha página tem atualizações diárias, tem novidades, eu posto resoluções de questões também, jurisprudências relativas ao tema notarial e registral. Volta e meia eu faço uma compilação de jurisprudências de estados que estão para ter a prova. Tem também artigos atualizados, inclusive dos nossos professores aqui do curso de cartório. Tem informações sobre concursos. Então, se quiserem, fiquem à vontade, me acompanhem lá que vocês vão ficar bem atualizados. Gente, uma primeira dica que eu tenho aqui para a gente começar a aula eu vou colocar em slides também, vocês vão conseguir me acompanhar aqui na tela, mas quando eu estudava, eu tinha meu próprio vademecum que eu grifava, o que eu achava mais importante. Então, inclusive, para memorizar melhor a aula, tenham em mãos uma legislação. Tá? Se vocês uma legislação que a gente vai usar aqui, que é a 9492, e a legislação esparsa de direito empresarial também, Código de Processo Civil, tributário, por causa das CDAs. Tá? Se vocês não tiverem alguma legislação, eu vou indicar essa minha, essa aqui. Ela tem uma parte, ela tem todas as legislações de todas as serventias, e inclusive está separado por matérias. E tem uma parte que é só de protesto. Então,
todas as leis referentes ao protesto vão estar aqui condensadas num só capítulo. Então, vamos agora iniciar nosso primeiro bloco. Eu acho muito importante aqui, antes da gente começar a destrinchar a Lei 9492, eu abordar um pouquinho do histórico do protesto para vocês. Então, vamos começar. Pessoal, então, por que eu acho importante a gente começar do histórico do protesto? Não é uma matéria que vai cair na primeira fase, mas pode ser que venha uma dissertação sobre protesto, como já aconteceu no 7º concurso, salvo engano, do Estado de São Paulo, a dissertação foi sobre protesto. Inclusive, um dos tópicos era para falar do histórico. Então, enriquece bastante a dissertação, se você falar, se for cair em outros estados, acredito que em São Paulo não caia mais, mas pode vir também em forma de questão. Então, eu vou fazer um breve apanhado, bem rapidinho, só para a gente não perder tempo, e vocês anotam para ficar um modelo aí de introdução para vocês. O protesto, gente, ele, assim como as demais instituições cambiais, ele teve origem na prática medieval italiana. Ele já era praticado no século XIV, no ano aproximadamente de 1335, e é em razão disso que vários autores eles rebatem aquela confirmação de que o primeiro protesto foi lavrado em Gênova no ano de 1384. Então, para a maioria dos autores, essa afirmação ela é muito equivocada. O protesto ele é, assim, um capítulo na história dos títulos de crédito, especialmente da letra de câmbio. Por quê, gente? Porque com o desenvolvimento das relações comerciais no final da Idade Média, havia necessidade de um mecanismo que conferisse segurança às relações cambiais. Então, o protesto, o fim dele, nessa época, ele foi criado para solucionar problemas relacionados à letra de câmbio. Então, em um primeiro momento, o protesto, anotem isso que é muito importante, um primeiro momento, o protesto ele foi criado para estabelecer taxas de juros na data do inadimplemento. Posteriormente, ele veio para caracterizar a falta de aceite. E, por fim, ele veio para evidenciar a falta de pagamento. Depois, ao longo do curso, lá nos artigos 20 a 23, que tratam do procedimento do protesto, a gente vai ver o que é falta de aceite, como é que será feito o protesto por falta de aceite, por falta de pagamento. Aqui é só para a gente introduzir mesmo. E nos dias de hoje, como que chega o protesto? O protesto ele não é mais mal visto, gente. O protesto sempre foi mal visto, mas hoje ele é um remédio ao inadimplemento. Ele veio para sanear os conflitos de créditos presentes e prevenir negócios futuros. Ele é um meio simples e célebre de recuperação de créditos. Tá bom? Então, assim, essa é uma breve introdução. Vocês estão conseguindo ver aí na tela? Tá? Pode ser uma introdução e também vocês podem colocar como uma conclusão de uma dissertação. Então, visto isto, vamos ver a evolução legislativa do protesto. Pessoal, então, a evolução do protesto ela é muito importante porque você vai colocar numa dissertação, mas a gente vai ver aqui os pontos e vocês vão perceber que em vários pontos houve questões perguntando. Então, tem que saber isso daqui. Eu vou falar para vocês o que está vigorando, o que não está mais vigorando, o que já foi revogado, o que não foi revogado. Tá? Então, eu falei que a lei de protesto, a lei que rege o protesto hoje é a Lei 9492, de 10 de setembro de 1997, e a pergunta que sempre fazem, somente a Lei 9492 trata do protesto? Somente só essa lei, a gente só vai usar essa lei para o protesto? Gente, isso despenca em prova em todas as fases. Não é verdade. Não é só a lei de protesto que rege o protesto. A lei de protesto, ela rege primordialmente o protesto. Mas a gente vai ver ao longo do curso que várias legislações, elas fazem alusão ao protesto, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, com base em que eles fazem essa pergunta? Somente a lei 9492
trata do protesto? Deixa eu voltar aqui. Por quê, gente? Por causa do artigo 2º da Lei de Protesto, que a gente vai estudar também, mas olha o que ele diz. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Então, em razão desse finalzinho aqui, ó, em razão deste finalzinho aqui, eu não estou conseguindo marcar, mas vocês estão vendo aqui, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei, é que surgiu essa questão. Tá? Outra coisa muito importante é falar que a lei de protesto de títulos, ela não revoga a disciplina das leis que cuidam dos títulos de crédito. Então, vamos ver a evolução agora, anotem aí que é bastante importante. O primeiro documento legal moderno que disciplinou o protesto foram as ordenanças francesas de 1973. O que ela fez? Ela previu como efeito do protesto a conservação dos direitos de regresso, bem como para determinar a diligência do protesto do portador para que ele consiga o aceite. No Brasil, gente, o Código Comercial de 1850, ele previu sobre o protesto nos artigos 405 a 411. A gente sabe que não está mais vigorando nessa parte de protesto, o Código Comercial foi revogado. Tá? E, sim, só a título de curiosidade, no Brasil, o primeiro tabelionato de protesto, o primeiro foi feito na Bahia, foi criado na Bahia através da Lei Sem Número, em 1827, quando ainda vigorava o alvará português de 1789. Esse alvará, ele regulamentava o termo de denúncia dos protestos na forma dos usos do comércio da praça. Então, a Bahia aí pioneira no tabelionato de protesto. Logo depois, veio o Decreto Imperial 9420 de 1885. Esse decreto, ele previu o concurso público para ingresso nas funções de tabelião, oficial de registro e escrivão, lá nos artigos 50 e seguintes, e 187 a 209. Pessoal, claro que isso aqui não está mais vigorando, porque hoje a lei que rege sobre o concurso, temos até resolução do CNJ, mas a lei primordial, de acordo com o artigo 236, é a Lei 89 da Constituição Federal, é a Lei 8935 de 1994, também que o Dr. Rafael está tratando com vocês. Então, não vigora mais isso. Todas as regras para concurso público, elas estão lá na Lei 8935 e também nas resoluções 80 e 81 do CNJ. Aqui é bastante importante porque tem bastante coisa em vigor também. Então, no dia 31 de dezembro de 1908, foi editado o Decreto 2044, que é conhecido como a Lei Saraiva, e ele estabeleceu lá no artigo 13, vamos ver, olha, a falta ou recusa total ou parcial de pagamento prova-se pelo protesto. E também consagrou no artigo 28 a 33 a regulamentação do protesto das letras de câmbio e da nota promissória. No que se refere ao protesto, gente, o que está vigorando aqui é o artigo 28 da Lei Saraiva. Parágrafo único, o que ela diz? Artigo 28. A letra que houver de ser protestada por falta de aceite ou de pagamento deve ser entregue ao oficial competente no primeiro dia útil que se seguir ao da recusa do aceite ou ao do vencimento, e o respectivo protesto tirado dentro de 3 dias. Então, aqui está em conformidade com a Lei 9492, inclusive aqui no prazo dos 3 dias, que a gente vai ver no artigo 12, que é o trido legal para que se faça o protesto. Futuramente, foram assinadas as 3 convenções conhecidas como Lei Uniforme de Genebra, que é a LUG,
de 7 de junho de 1930, incluindo a Convenção para a adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e nota promissórias, as quais foram acolhidas pelo Brasil em 26 de agosto de 1942. Porém, só positivadas. Gravem esse decreto aqui, que é bastante cobrado tanto em direito empresarial como na área de protesto. O decreto 57663, de 24 de janeiro de 1966. Esse decreto aqui ainda está em vigor. Ressalvadas essas reservas aqui, vai para o material de vocês. Eu não vou perder tempo falando nelas, porque elas estão revogadas. E o professor Juan também já deve ter tratado com vocês sobre essa parte de títulos de crédito. Pessoal, em 1965 foi editada a Lei 4728, que é conhecida como a Lei de Mercado de Capitais, e ela fez alusão ao protesto lá no artigo 75. Vamos ver o que fala aqui. Ó. O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente, né, nesse caso o tabelião de protesto, o único oficial competente para fazer o protesto, para o protesto de títulos, constitui instrumento bastante para requerer ação executiva. O que esse artigo 75 fez, gente? Ele utilizou do protesto para atribuir executoriedade ao contrato de câmbio. O que isso quer dizer? Quer dizer que o protesto do contrato de câmbio é um protesto necessário. Só vai poder ser ajuizada a ação contra ele se tiver previamente tido o protesto. A gente vai estudar bastante também sobre o protesto necessário e facultativo, que é uma matéria que vocês vão ver que despenca em prova. Em 1968, gente, um ano muito importante mundialmente, foi a morte do Luther King, teve a Primavera de Praga, teve a Guerra do Vietnã, mas aqui no Brasil ela foi importante para o direito empresarial, porque foi editada a Lei de Duplicatas, que é a Lei 5474, que vocês precisam saber também. Pessoal, então a Lei de Duplicatas, ela fez alusão ao protesto, tem um capítulo próprio do protesto nessa Lei de Duplicatas. E os artigos que regem são os artigos 13 e 14. Eu não vou falar muito aqui do artigo 13, porque a gente vai ver lá no protesto específico da duplicata. Então, eu vou falar um pouquinho do artigo, só do parágrafo 4º, que foi objeto de questão de prova. Vamos ler, só para vocês se situarem aqui. Ó. Parágrafo 4º do artigo 13 da Lei de Duplicata. O portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular e dentro do prazo de 30 dias, contado da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Olha, pus até em letra grande aí, quem quiser copiar, copie, porque foi questão de prova, inclusive acho que a última foi lá no Maranhão. Então percebam que a duplicata ela tem a peculiaridade de conceder prazo bem mais largo ao portador, para que efetue o protesto por falta de pagamento, garantidor do direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. O prazo é de 30 dias, contados do vencimento. Então, vejam que foi a prova do Maranhão. Artigo 14 também eu vou passar, que nós vamos estudar lá para frente. Outra regra que sempre foi muito importante, sempre foi muito citada como efeitos do protesto, a gente pode continuar citando como evolução legislativa, só que ela não é mais um exemplo tão relevante, principalmente nos efeitos do protesto. Lá no ano de 1969 foi editado o decreto 911, que fala sobre alienação fiduciária. E lá no artigo 2º, parágrafo 2º desse decreto, ele fazia alusão ao protesto. Vamos ver como que era estabelecido. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, expedida por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título a critério do credor. Então, o que ele fazia, esse artigo? Como se comprovava a mora? O próprio decreto ele falava, porque você podia comprovar a mora da alienação fiduciária por notificação do RTD, Registro de Títulos e Documentos, ou por meio
de protesto do contrato da alienação fiduciária, lá no tabelionato de protesto. Atualmente, pessoal, em 2014, essa redação ela foi modificada. Então, o artigo 2º, parágrafo 2º, ele teve uma nova redação pela Lei 13.043. Estudem essa lei, ela mudou bastante coisa na área notarial e registral. Tá? Então, como o concurso gosta de pedir atualidades, vocês precisam saber essa lei. Lembrem, 13.043 de 2014. Como que ficou a redação do parágrafo 2º? A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. Então, pessoal, hoje vocês percebem que não há mais necessidade de notificação do RTD e nem de protesto do contrato de alienação fiduciária para se comprovar a mora. Basta, já grifei aí para vocês, carta registrada com aviso de recebimento. Tá certo? Nós vamos ver bastante isso. Em 1973, que foi um ano muito conhecido por ter editado o Código de Processo Civil, que é a Lei 5869, também o artigo 1071, ele fez alusão ao protesto. O que ele diz? A comprovação, esse artigo 1071, ele comprovava a mora pelo protesto dos contratos de vendas a crédito com reserva de domínio. Vamos ler aqui. Ocorrendo mora do comprador, provada com o protesto do título, o vendedor poderá requerer liminarmente e sem audiência do comprador a apreensão e depósito da coisa vendida. Eu quero enfatizar que esse artigo aqui não tem correspondência com no novo Código de Processo Civil, que começar a vigorar no ano de 2016, em março, salvo se trocarem a data de vigência. Mas, por enquanto, em março de 2016, começará a vigorar o Código de Processo Civil e não terá a correspondência desse artigo 1071. A lei do cheque também foi uma lei que falou do protesto, mas não em um capítulo próprio. A lei do cheque é a Lei 7.357, de 1985, e ela faz alusão ao protesto em dispositivos esparsos da lei, mas principalmente no capítulo da ação por falta de pagamento, lá nos artigos 47 e 55. Estudem isso, gente. Aqui na lei do cheque, então, não existe um capítulo próprio para o protesto. Então, para que a gente vai comentar? Porque, gente, o protesto, a gente vai ver lá, o protesto do cheque, ele é um protesto facultativo. Ele não precisa de existir o protesto para que seja ajuizada uma ação. Mas ele é importante para que tenha efeitos de conservação. Então, daí o protesto dele é facultativo. Só para conservação de direitos. Por exemplo, interromper a prescrição do título, que a gente vai ver lá que é um dos efeitos do protesto. Há quem fale que o protesto é somente obrigatório para o pedido de falência do seu emitente. O emitente no cheque é o devedor principal. E a gente sabe que o protesto, quando é o protesto para devedor principal, não é o protesto, não, ele é necessário e não facultativo. Pessoal, em 1994 foi editada uma lei muito importante para o direito notarial e registral, que é a Lei dos Notários e Registradores, a Lei 8935, e ela previu uma competência privativa para o tabelião de protesto. Então, o que dizia lá o artigo 11? Diz, ainda está vigorando, aos tabeliões de protesto de título compete privativamente, então só ao tabelião de protesto, ele tem que protocolar de imediato os documentos de dívida, ele tem que intimar os devedores dos títulos para aceitar, devolver ou pagá-los, ele tem que receber os pagamentos dos títulos protocolizados, ele tem que registrar, lá para registrar o protesto, ele tem que acatar pedido de desistência e fazer a verbação de cancelamento também, e também fornecer certidões. O artigo 11, ele
descreveu de uma forma mais geral a competência privativa do tabelião, porque logo depois veio a Lei 9492, lá no artigo 3º, que nós vamos estudar também minuciosamente, e ela descreveu sucintamente a competência do tabelião. Lá no artigo 3º. Depois a gente vai estudar também. Teve um decreto aqui, também não é tão importante esse aqui, eu nunca vi cair em prova, mas eu achei legal citar, que faz alusão ao protesto, que é o decreto 3048 de 1999, lá no artigo 45, parágrafo 3º, ele diz que o crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação fiscal de lançamento, auto de infração, confissão ou documento declaratório de valores apresentados pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria. O que interessa para a gente? O parágrafo 3º, que diz que os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de título dado em garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será sempre recebido pro solvendo. Nunca vi cair uma questão dessa na prova, mas vale para você colocar na sua dissertação. Mostra conhecimento e o examinador gosta disso. Mais recente, foi editado o Código Civil no ano de 2002, e lá também ele fez alusão ao protesto. No artigo 202, inciso 3, ele diz que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, ela dar-se-á por protesto cambial. O que significa, gente? Significa que aquela súmula 153 do STF, do Supremo Tribunal Federal, ela não está mais vigendo. O que dizia essa súmula? Ela dizia que o simples protesto cambiário não interrompia a prescrição. Não vale mais. Hoje o protesto cambiário, ele interrompe a prescrição. Pessoal, vamos tomar uma aguinha, já a gente volta para o segundo bloco, tá? Um abraço, até mais.